Olá, se você é arquiteto ou designer de interiores, esse vídeo é para você. E antes da gente começar, ativa o sininho, porque vai ter muito conteúdo ao longo dos próximos tempos. Hoje o conteúdo é sobre cozinha. E a gente sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas sempre é importante explorar também a forma como você pensou o espaço, o que você deseja promover como resultado final e também como usabilidade do projeto. Vamos lá! A gente sabe que a cozinha vem passando por modificações significativas pós-revolução industrial. A gente sempre teve uma cozinha, digamos, muito suja, insalubre, mesmo porque os animais eram mortos lá dentro. E com o tempo, com o processo de revolução industrial, tecnologia, a gente percebe uma cozinha mais limpa e mais protagonista do próprio lar. Bom, a cozinha tem um papel fundamental. É lá que é preparado o alimento. E antes disso, nas cozinhas mais antigas, era lá que ficava o forno e, portanto, lá que ficava o calor. A cozinha era o coração da casa. Muitas vezes esse forno tampado de noite, em casas muito antigas, eles esquentavam as casas. Então a cozinha sempre teve um papel fundamental, não só como promoção de alimentos, mas também de calor. Bom, com o desenvolvimento, a gente chega então, nos tempos atuais, cozinhas inseridas dentro de sala de estar, ilhas centrais, protagonistas do que vai acontecer ali. O receber muitas vezes está ligado ao comer, ao beber. E a gente vê hoje que as cozinhas têm mais importância do que as próprias salas de estar. É claro que isso depende muito do perfil de cada cliente, mas as cozinhas vêm adquirindo esse protagonismo, tanto é que nós vemos nos projetos de todos os colegas, cozinhas frequentemente integradas e quando não estão integradas, cozinhas com ilha central que realmente reforçam aquele palco para a vida das pessoas. As pessoas realmente gostam de cozinhar, de curtir, de beber. Então é preciso acompanhar essas tendências. Bom, se você quer produzir conteúdo sobre cozinha, eu queria te dar duas dicas iniciais. A primeira, respeite o seu perfil. Primeiro, entenda qual a forma de trabalho te guia. E o segundo conselho é para você tentar se conectar com o que as pessoas buscam e desejam. Então, se você tem o que você é, o que você faz e junta com o que as pessoas buscam, isso é uma mistura muito poderosa. Feito isso, agora a gente vai para uma próxima etapa, que é pensar o conteúdo de forma estratégica. Bom, primeira forma, se você tem um viés mais técnico, por que não explorar as soluções construtivas e materiais que você usou no projeto? Eu vou dar um exemplo. Um item de muita insegurança e polêmica entre clientes e arquitetos é a escolha do material das bancadas, principalmente quando a gente fala de pedras sintéticas. Existe sempre uma disputa de qual pedra é realmente resistente. Se você pensou sobre isso, ou se você usou um material que seja extremamente resistente, não deixe de falar sobre ele, porque isso agrega valor ao seu projeto intelectual, né? Você pensa o mundo daquela forma, portanto, explicite o que você pensou. Outra possibilidade, se você tem uma ilha na cozinha e você resolveu o projeto com uma torre de tomadas, fale sobre isso, porque isso realmente é uma utilidade, um pequeno detalhe que pode fazer grande diferença e causar um impacto positivo no cliente. Do jeito que queria, esse revestimento aqui, ele é num tom Fendi, as tomadas no grafite, essa bancada é de pedra sintética, então a gente fez a parte aqui rebaixada. Agora, vamos supor que você tem um viés mais tecnológico. Gente, outro dia eu entrei numa cozinha que ela é toda comandada por Alexa. As portas, gavetas, torres de comida, elas abrem e fecham com um comando na nossa voz. Não preciso nem te falar que luz também é eletrodomésticos. Então, a automação é um item interessante que desperta a curiosidade das pessoas. E é muito legal que a gente fomente esse uso, porque de fato ele ajuda no dia a dia, além de causar um impacto super legal. Gente,
Quem nunca assistiu Jetsons e quem nunca se encantou com eles? Então, se o seu viés é mais tecnológico, se jogue. Alexa, pode me ajudar com acesso aos armários superiores? Claro, possuímos um sistema de coluna de elevação que auxilia na acessibilidade. Aí esse armário ele desce para o acesso, mas ele também não te impede o acesso manual. Você pode abrir ele e acessar no modo tradicional ou pede para ele descer para ter um acesso aqui mais facilitado. Muito legal. E aí a Alexa, além dos comandos de abertura e de acesso, ela também pode nos ajudar a localizar onde estão as louças, os utensílios. Alexa, onde estão as minhas taças? Aqui estão as suas taças. Então aqui a gente fez o comando acendendo a cristaleira toda, mas também podiam ser seções, aí a gente pode separar onde estão as taças de vinho, as taças de espumante, você pode fazer com a parte de organização também. E aqui a gente tem um mimo nessa cozinha, é uma torre de elevação, que é um aproveitamento da bancada e também sob bancada. Isso aqui a gente utiliza muito como é uma bancada em L, às vezes aquele cantinho morto. Então você acessa a parte perdida, ou para algum item que você quer deixar de fácil acesso, mas que não fique exposto. Pode ser os itens de café da manhã, um bolinho gostoso que fica aqui guardado. Eu só penso em esconderijo, algo que eu não quero compartilhar. Se o seu viés é mais estético e sensorial, é preciso explorar muito alguns conceitos que promovem sensações de bem-estar, de aconchego. Por exemplo, luz. Com a luz, podemos criar diversas cenas mais funcionais, cenas mais aconchegantes. Então, uma cozinha que serve para trabalho, ela também serve para lazer. Ou seja, a gente pode pensar a luz pelo menos de duas formas. Então, se você tem um circuito no seu projeto que pensa várias formas de uso, explore. Por quê? Porque luz é ambiência, não é só função. A luz, ela é também, vocês vão ver aqui no consultório, ela é um LED de embutir, é uma luz mais geral e a gente tem uma luz ali debaixo do armário para dar uma luz de trabalho e também uma luz de efeito. E é claro, você também pode falar sobre os materiais, sobre a ótica sensorial, sobre o toque, sobre o olhar. Agora, se você tem uma abordagem mais filosófica, bom, você tem um mundo à sua frente. A cozinha, como eu disse, ela é o coração da casa. É lá que a família se reúne. Guimarães Rosa já dizia: felicidade se encontra em horinhas de descuido. E quando a vida passa, a gente vê que as lembranças que a gente tem com as pessoas que a gente mais gosta, elas estão ali no mundo trivial, no mundo cotidiano. Então, a cozinha, ela é uma ferramenta poderosa, justamente porque ela tem um nível de intimidade e de informalidade que uma sala de jantar, uma sala de estar não necessariamente possuem, ok? Claro que isso depende de cada caso e cada casa. Mas, sendo esse núcleo familiar, porque é no dia a dia que nós tomamos um café da manhã, almoçamos, jantamos, mesmo com aquela correria, sobreposições de camadas e tempo de cada família, de cada estrutura familiar, a cozinha ela vai ser o núcleo altamente denso, justamente porque as pessoas estão lá quase o tempo todo. Quando eu falo quase o tempo todo, as pessoas estão lá várias vezes por dia. Então, se o seu viés ele é mais filosófico, espiritual, explore as relações que acontecem ali dentro. Porque é quando nós estamos distraídos é que a gente está vivendo a maior parte do tempo. Então pense sobre isso. Agora, vamos supor, se o seu viés ele é mais histórico, mais interiorano, depende muito de onde você mora, você pode resgatar a história das cozinhas antigas. Como o caso da minha bisavó. Minha bisavó, há quase 150 anos atrás, ela tinha duas cozinhas na fazenda. Uma mais suja, que era o abatimento de animais e preparo, e uma outra mais limpa, para aquele cafezinho da tarde, para o almoço do dia a dia. Ou seja, já tinha ali um processo de formação da importância do protagonismo da cozinha
dentro da própria estrutura familiar. Minha bisavó quis fazer 2 cozinhas por uma demanda dela. E hoje, bom, a gente continua tendo uma cozinha, mas o processo de produção da cozinha ele é mais limpo mesmo, porque a gente está no momento completamente pós-revolução industrial. Então a gente come, a maior parte dos alimentos eles são processados e industrializados. E se você quer falar sobre tudo, dê uma pincelada geral. Técnica, tecnologicamente, ambientalmente, esteticamente, filosoficamente. Claro, sempre dialogando com o ponto de verdade que existe no seu projeto. A gente não pode inventar coisas que não existem, mas ao mesmo tempo a gente pode falar do que a gente fez, do que a gente pensa. E uma dica importante, o mesmo conteúdo pode ser refeito diversas vezes, cada um sob uma ótica específica. A gente então está encerrando hoje o conteúdo sobre cozinhas. Eu espero que isso tenha te inspirado, tenha te ajudado. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você tem sugestão de conteúdo e queira que eu te ajude, deixe no comentário a sua sugestão ou o seu pedido. E se você não ativou o sininho, ativa, porque muito em breve a gente vai ter muita novidade.